de Negócios Audiovisuais, CF3. Agora, peço por gentileza que recebam Natália Cunha, a coordenadora de fomentos do PROAC, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Uma breve explicação da dinâmica. A Natália vai fazer uma apresentação. Eu vou ficar aqui embaixo, recolhendo a ordem de perguntas. A gente vai abrir para perguntas no final, tudo bem? Olá. Boa tarde de novo. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Agradeço aqui o convite para participar da programação deste encontro do CF3 2023. Como vocês podem ver, esse não é o meu lugar, geralmente, então eu fico um pouco tímida de cima do palco, sozinha, assim, essa coisa toda. E aí, cumprimentando vocês, eu falei, vamos abrir essa roda, vamos conversar. Então, eu vou passar rapidamente aqui, porque a ideia é essa, vamos abrir logo essa roda, vamos conversar, que daí eu acho que todo mundo fica um pouco mais à vontade. Mas, enfim, eu queria, a partir do convite, eu não sei para onde eu tenho que apontar. Funciona isso? Muito obrigada. Eu estou hoje na coordenação de fomento, já há 3 anos, um pouco mais, talvez, então venho desde a última gestão, mas faço parte do corpo da secretaria já há 12 anos. Eu tive uma breve saída, coordenei os programas de formação do município de São Paulo, e, além de gestora cultural, eu sou psicóloga, sou uma mãe neurotípica, sou uma mulher preta, e tenho enfrentado várias coisas para conseguir, enfim, de alguma forma, fazer a transformação a partir da gestão cultural e a partir desses papéis todos. E reconhecendo que a gente está aqui de passagem, tentando deixar um legado. Então, eu vou apresentar um pouquinho do que a gente já conseguiu fazer até aqui e da onde que a gente parte para começar as construções aí do que vai vir para essa gestão. Tá? A unidade de fomento hoje, ela quintuplicou quase, né, de tamanho. Ela tem feito a execução do PROAC editais, que hoje a gente tem 45 editais já lançados, e o PROAC ICMS, que é o maior mecanismo de fomento que a gente tem direto, né? A gente executou em 2021, em função da pandemia e a suspensão da captação do PROAC ICMS, a gente executou o PROAC direto, que foi coordenado pela Sandra, que hoje me acompanha aqui e está como diretora do PROAC Editais. E a gente também tem, dentro deste grupo, que é a unidade de fomento, a execução da Rede Ponte de Cultura, que é um convênio com o governo federal para a execução da Lei Cultura Viva. Esse convênio ele foi assinado, esse último que está acontecendo agora, ele foi assinado em 2013, na realidade, mas começou a tratativa toda em 2010. Então, é um convênio, enquanto instrumento, né, bastante antigo para a gente, mas ainda com algumas ações acontecendo, e ele deve encerrar esse ano. E aí a gente está entendendo aí como é que vai ficar a relação para futuras ações. Bom, o PROAC é uma política pública, né, lei estadual, eu acho que, por conta disso, facilita muitas coisas, mas também ingessa tantas outras que a gente precisa sempre manter em debate para que consiga aprimorar a regulamentação, enfim, a legislação vigente. A gente tem perspectiva de, em breve, fazer a publicação de uma nova resolução do ICMS, em breve mesmo, agora acho que já está nos finalmente. Primeiro, a gente vai colocar para consulta pública essa regulamentação, que ela é um conjunto de um estudo que veio na gestão passada, já da própria Comissão de Avaliação de Projetos, da sociedade civil, que vem pautando a Secretaria já sobre vários pontos com relação à execução do ICMS, e da gestão atual. Então, a gente juntou tudo isso, fez um estudo aprofundado, uma proposta de resolução que vai derrubar todas as normativas e vai, então, regularizar num único instrumento todas as questões com relação à apresentação de projetos, captação, prestação de contas, tentando desburocratizar e facilitar um pouco o processo. Isso deve acontecer, pelo menos para a consulta pública, assim, acredito que no próximo mês já esteja público para vocês. Bom, isso aqui é um pouquinho o retrato
dos programas que eu acabei de detalhar um pouco para vocês, e é com essas carinhas que eles estão no nosso sistema, que esse é um dos legados que fica, a partir da minha passagem por aqui, a gente conseguiu, a equipe conseguiu fazer um estudo aí do que seria a necessidade de implementação do sistema, né? Que a gente tinha sistemas difusos, então a gente começa a executar o Aldir Blanc, por exemplo, no sistema da Oi Futuro. E o ICMS sempre aconteceu num sistema interno que tinha várias questões, a gente tinha que ir mudando de servidor, enfim. E aí a ideia foi a gente integrar um sistema que, inclusive, começasse a gerar dados e informações sobre a política para que a gente pudesse aprimorar melhor também internamente. E hoje ele se apresenta dentro do sistema com essas carinhas aí. Muito bem, nos últimos 4 anos, então, que eu venho falando para vocês, a gente teve 55.631 projetos inscritos, né? E que isso não quer dizer proponentes e nem pessoas, porque elas poderiam se repetir a depender do ano e do mecanismo. E aqui está juntando ICMS, então esse número fica um pouco diferente também. Mas é isso, 55.631 inscritos, 6.449 projetos aprovados. E aí, como aqui também a gente está juntando o ICMS, aprovado não quer dizer captado, tampouco executado. Então, só para vocês terem uma noção do volume, né, de como é que a gente trabalha do lado de cá, mas também da demanda e do quanto que é importante esses mecanismos de fomento. A gente teve 485 milhões de reais investidos na área de fomento, isso incluindo o fomento direto e o indireto, que é o ICMS. E a gente teve 52,78% desse recurso todo destinado aos interiores, Baixada, enfim, são recursos aplicados fora da capital, né? A gente já tem, deixa eu ver se vai contar. Gente, eu posso ficar à vontade? Está um pouco esquisito para mim. Então, vamos lá, das mudanças que a gente realizou nesses últimos anos, que eu comecei a contar um pouquinho para vocês. O sistema, então, é um sistema funcional, automatizado, que ele visa a fluidez, ele visa também a facilidade da inscrição do projeto, uma gestão mais eficaz para que a gente possa fazer esse mapeamento de dados, né? E aí a gente consegue, por exemplo, gerenciar esse aumento de 250% no número de inscritos nos últimos 4 anos, por conta da implementação do sistema. Ele já está definitivamente agora implementado. A partir dele, a gente consegue começar e terminar o relacionamento com os proponentes em qualquer um dos mecanismos. Então, hoje, a inscrição é feita lá dentro e a prestação de contas também. Então, a gente vai conseguir também monitorar e, quem sabe, agora, finalmente, começar a estudar uma política de acompanhamento mais qualificado, enfim, e ter informações mais ágeis para a prestação de contas. A Sandra, que coordenou o direto, que agora está no núcleo do PROAC Editais, ela foi referência no núcleo de prestação de contas do ICMS, que é um gargalo dentro da secretaria, né? A gente tem sempre um desafio ali de dar conta de um passivo, enfim, porque é uma prestação de contas muito minuciosa e a gente acredita que agora, com a facilidade de receber os documentos e tal, a gente vai ganhar tempo e conseguir enfrentar um pouco isso. Sobre as mudanças também, a questão do acesso e acessibilidade, a gente criou uma agenda permanente para os programas, então, todo começo de ano a gente faz o encontro com as entidades, e ele é online, para que favoreça a participação, né, do público mais diverso possível, independente da localização e tal. A gente criou o balcão de atendimento. Esse é específico para o PROAC e editais, acontece agora, enquanto as inscrições ficarem abertas, todas as segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, às 17h, ao vivo, com a Sandra, tirando dúvidas referentes às inscrições do PROAC Editais. E a gente tem os indutores hoje também no PROAC Editais, que ele diz respeito a conseguir crescer aí meio ponto na nota final dos projetos das pessoas que se identificarem com uma das situações dos editais que diz respeito a gênero, raça, pessoa com deficiência, enfim, a ideia ali. Oi? Etnias, a gente fala. Raça, etnias e pessoa com deficiência. Muito bem. Então, esse é o indutor, é um começo
de discussão sobre como tornar o edital mais acessível, para além de outros tantos que a gente discute. Por exemplo, o edital de Ponte de Cultura, no ano passado, ele foi o mais acessível que a gente já teve no Estado de São Paulo, porque a gente conseguiu disponibilizar ele em braille, fazer tradução, tem vídeo como é que chama? Audiodescrição. E aí a gente teve esse retorno de que, até agora, ele foi o mais acessível que já foi publicado pela Secretaria. A gente teve a participação da sociedade civil, né, lançando o maior pacote de fomento, sempre a partir da colaboração de vocês. Então, além da avaliação, dessas participações que eu já citei, a gente também tem a avaliação das comissões que participaram nos anos anteriores, para que elas consigam trazer para a gente. Só a comissão acessa o que está dentro de cada edital, né? Então, para vocês terem ideia, no ano passado, a gente experimentou um edital que ele era específico de formação cultural, e aí, para eu entender como é que essa demanda ia chegar, eu mesma fiz parte da comissão, e, a partir disso, a gente também conseguiu aprimorar o edital para esse ano, né? Porque a gente identificou lá, por exemplo, a concorrência entre um grande produtor do audiovisual e o professor de balé do município de 5.000 habitantes, ou, sei lá, uma oficina de capoeira, enfim, coisas muito discrepantes para concorrer entre si. Então, a gente conseguiu, esse ano, a partir de ter alguém lá fazendo avaliação e tal, trazer para a discussão, e aí, com o retorno da sociedade civil, dizer, tá, esse lugar precisa continuar existindo, mas ele precisa ser melhorado, e aí implementa-se as melhorias. Com relação à desburocratização também, a respeito das últimas ações que a gente fez, a gente, a partir de uma provocação da sociedade civil, entendeu que no segmento de circo não existia um CNAE específico para o circo, e aí eles não conseguiam apresentar propostas como pessoa jurídica usando o MEI. E aí a gente vai discutir com o jurídico e tal. Então, é sempre a busca pela facilitação do acesso, a desburocratização do processo e tal. E aí a gente conseguiu implementar essa ampliação aí do MEI, que ela considera agora que precisa ter um CNAE voltado para a área artística e cultural, e não mais para o setor específico, né? E aí fica a critério da comissão conseguir avaliar se o currículo da pessoa tem a ver com aquilo que ela pretende fazer, e isso é um critério de avaliação, né? O histórico do proponente, a viabilidade do projeto e tal, e aí, então, vai para outro lugar a qualificação disso, e não fica numa documentação que a gente achava que estava ampliando o acesso, e, no final das contas, restringia para determinados públicos. Muito bem. A metodologia de análise, ela foi aprimorada, então, também, a partir, se não me engano, de 2020, a gente passou a usar a pontuação do critério, e o critério que hoje está em todos os editais são critérios objetivos, com notas, e isso atende tanto aos órgãos de controle, que é ótimo, dá mais transparência para o processo, e a gente começa a usar uma régua um pouco mais equilibrada para as avaliações. E dos CNAEs, que eu já falei, né? Do MEI antes, era que a MEI ela é tratada também como pessoa jurídica, porque ficava nesse limbo, né, nessa discussão jurídica do tipo, MEI é a pessoa física com uma pessoa jurídica juntos. Como é que a gente trata? Isso ficou sendo discutido na secretaria durante bastante tempo, até que, finalmente, na última gestão, a gente conseguiu entender que MEI é a pessoa jurídica da pessoa física, e tratar como pessoa jurídica, que é assim que ela se inscreve. Então, esse foi o processo dos últimos anos, mas acho que tem vários pontos aqui, vou deixar aqui no ar. Vocês que têm experiência com a execução, talvez consigam depois trazer para a gente também papear. Os segmentos fomentados em 2022, aqui de novo, os segmentos eles apresentam os valores arredondados, e alguns segmentos eles foram unificados só por conta da apresentação, né, que são grandes áreas, assim. E os números apresentam projetos aprovados do ICMS, e os valores captados em 2019 e 2020, além dos editais. Tá? Então, talvez aqui, quem já está acostumado a olhar para os dados do PROAC, não identifique, mas porque a gente juntou um pouco aqui, que é isso que fez parte do nosso relatório de gestão, e aí esse é o recorte que eu apresento para vocês. No audiovisual, foram R$ 27 milhões investidos nos últimos... não, isso de 2022, eu ia falar dos últimos 4 anos, perdoe. Artes plásticas, 13 milhões, artistas iniciantes, 2,7 milhões, em dança,
4,8 milhões, Cidadania e Cultura Popular, 13 milhões, Bibliotecas, 3,3 milhões, Circo, 4,3 milhões, Festivais e Eventos, que foi um bloco novo, né, recente, já está em 15 milhões de reais, é uma das áreas que a gente tem grande procura, e acho que conversa muito com a economia criativa e indústria cultural, e aí a gente tem tentado entender o calendário disso no Estado de São Paulo. Acho que nessa gestão isso vai estar bastante pautado e precisa vir para as nossas discussões. Espaços culturais, 3 milhões de reais, infanto-juvenil, 4 milhões de reais, teatro, 25 milhões de reais, projetos especiais, 16 milhões de reais, patrimônio, que aqui junta um monte de coisas, assim, museus, enfim, uma arona, 4,6 milhões de reais, música, 31 milhões de reais, e literatura, 10 milhões de reais. Aqui, audiovisual, música, principalmente teatro, eles estão muito influenciados pelo projetos especiais, porque projetos especiais no ICMS é quase tudo. Formação entra em projetos especiais, um monte de coisa entra em projetos especiais. Então, esses segmentos que estão aqui com valores bem distantes, assim, eles estão muito influenciados mesmo pelos dados do ICMS. Tá? E aí, aqui eu fiz um recorte, por conta do tema do nosso encontro aqui, com relação aos 48 milhões de reais nos editais, na área de audiovisual, cinema e vídeo, né, o recorte. Então, os segmentos que apresentam um crescimento significativo no seu valor fomentado foi um desses, né, aqui está juntando um blocão tanto de editais quanto de projetos do ICMS. O programa de editais apresenta um valor de investimento maior, no entanto, o ICMS teve um crescimento de 137,5% no volume de projetos aprovados. E aí, aqui, a gente apresentou o investimento por programa, né? Então, editais, 48 milhões de reais, e ICMS, 17 milhões de reais, e por ano. E depois, por ano, ali, a quantidade de projetos, e aqui, o investimento por ano, né? Acho que dá para visualizar um pouquinho. Aí, 19, 20, 21 e 22, as referências aqui para a gente. Tem uma situação ali de 21, que eu tenho falado bastante, que é essa suspensão do período de captação do ICMS, que foi substituído pelo direto, porque a gente deixou de captar esse valor de 100 milhões, mas a gente teve um valor de investimento direto de 100 milhões de reais. Então, orçamentariamente, não teve um prejuízo, mas mudou um mecanismo que faz alterar aqui um pouco os nossos dados. Tudo bem? Nós estamos com os editais abertos. Aqui eu estou colocando todos os blocos. A gente tem um primeiro bloco que fecha no dia 2 de maio. O valor por linha varia de 30 mil a 200 mil reais. O valor por linha não, é por projeto. As linhas têm outros valores. Mas tem aqui as linhas de teatro, dança, público infanto-juvenil. Ambos prevêem a linha de produção e a linha de circulação. E fecha no dia 2 de maio, a princípio. Tá? Literatura e audiovisual, previsão, então, de fechar no dia 8 de maio. As inscrições abriram todas em março. A gente fez esse adiantamento no cronograma esse ano, porque a gente tem que se adequar às legislações vigentes e tinha a previsão de, a partir do dia 1º de abril, passar a ser vigente a nova lei de licitações. E aí, vocês me perguntam, mas o que isso tem a ver, né, a lei de licitação? Então, quem não conhece, talvez estranho, porque a lei de licitação, ela junta com alguns termos da lei do PROAC e ela regula todo o nosso processo de chamamento, né? Então, desde como que é o edital, todas as normas, como que é feito o processo de seleção, depois como é feita a contratação. E aí a gente já está adequado a 8666, por pior que ela seja. Então, a gente se salvou em algumas coisas da própria lei estadual. E agora, com a alteração da lei, a gente tem que se ajustar. E, para não correr o risco de comprometer a execução do fomento de 2023, a gente optou, a secretária assumiu esse compromisso assim que assumiu a pasta, da gente lançar tudo até março, quando ainda estaria vigente a 8666. Então, a gente lançou até 28 de março, acho que foi a última data, todos os editais,
e agora eles estão fechando. A previsão é que feche. A gente também tinha uma preocupação de juntar muito com a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que não sabia ainda qual que seria o cronograma, mas parece que a gente ganhou um tempinho aí. Então, vamos entender se precisa fechar tudo imediatamente e tal. Isso está em discussão internamente na secretaria. Bem, a gente tem o bloco de artistas iniciantes, formação em arte e cultura, pesquisa e publicação. Esse foi o último bloco a ser lançado, e ele fecha no dia 11 de maio as inscrições. A gente tem o bloco de circo, artes visuais, música clássica, erudita contemporânea, popular instrumental e ópera e música popular. Foi lançado no dia 21 e fecha no dia 5. Sempre tem a previsão aí de 45 dias de inscrições abertas. Isso é uma das fundamentações legais que a gente tem que cumprir. E aí alguns passam um pouquinho, porque na contagem não pode cair no dia X, nem no dia Y, mas o mínimo aí é sempre 45 dias. Tá? Por isso que as previsões de fechar agora, tendo corrido os 45 dias. Então, nesse bloco, a gente tem aí os valores de 50 a 200 mil reais por projeto, e não pelas linhas. Museus e acervos, patrimônio histórico e cultural, cidadania cultural, eventos culturais, espaços culturais. A gente abriu no dia 24 e fecha no dia 9. Aí tem os valores de projeto de 50 a 250 mil reais. E aí tem pontos de cultura. Ele tem uma regra um pouco diferente, porque ele segue a legislação dos pontos de cultura, que é a 14? Eu estou olhando para o chapéu, que ele é da rede. De pontos de cultura, mas eu não lembro. Enfim, é a legislação de pontos de cultura. E aí, ali, a gente tem umas previsões de prazos um pouco diferenciadas. Então, ele abriu no dia 24, mas ele fecha só dia 15, e ele é específico, ele é uma premiação por histórico de realização, e ele é específico para distribuição e acesso a um kit de audiovisual. Esse kit, o último kit provavelmente vai ser igual. Ele tinha um notebook, uma câmera fotográfica, ele visava viabilizar a atuação online que a gente vinha tendo nos últimos anos, com qualidade. Né? Então, a gente chamou ele de kit live internamente, mas essa é a ideia de dar acesso, enfim, garantir. A gente só não conseguia pagar o pacote de internet, mas todo o resto estava, de alguma forma, garantido. Está aberto, é só para pessoa jurídica, e quem não é da rede também pode concorrer, porque, atingindo o mínimo de pontuação, você passa a integrar a rede, então é possível ainda acessar o edital. Muito bem, aqui estão todos os contatos, inclusive o acesso para o balcão de dúvidas do PROAC, editais. A Sandra é bastante rigorosa, então, quando chega no balcão de dúvidas com dúvida do ICMS, além dela ficar com a cara de brava, assim, ela só compartilha o endereço do e-mail, viu, gente? Então, dúvidas do PROAC editais. E fica aberto, vai acontecer ainda enquanto as inscrições estiverem abertas. Tá? Bom, dei uma pincelada geral para dizer de onde eu venho, o que a gente tem feito, e para me colocar à disposição para a gente bater esse papo aqui especificamente sobre as linhas ou os programas que interessar com relação à linguagem que a gente está promovendo no encontro aqui. Acho que é isso, né? Obrigado, Natália. Agora a gente abre as inscrições para vocês perguntarem, só dizendo que a Natália já é calejada de responder perguntas, ela responde perguntas bombas toda semana, então pode vir, Bruno. Alô? Boa tarde, todas, todes, todos. Um salve para a organização do evento, pela importância, né, dessa agenda. Um salve para a plateia linda e qualificada que está aqui hoje. Um salve para a Natália também, sua presença é muito importante para a gente. Eu estou aqui hoje representando o ICINE, o Fórum de Cinema do Interior Paulista, que reúne pessoas ligadas ao cinema em mais de 100 cidades do interior de São Paulo. É um grupo que está reunido desde 2019 e agora caminhando para a sua formalização. E a gente tem atuado em diversas áreas do audiovisual. E acho que posso falar com tranquilidade que o PROAC é um instrumento vital, né, para o trabalhador, para a trabalhadora do audiovisual do interior do Estado, mas ele é um pouco agoniante também porque é sazonal. Né? Boa parte, uma parte significativa desse contingente conta, né,
no calendário até o PROAC chegar, até as inscrições, e depois torce para que essa seja contemplado e uma ação, de fato, possa acontecer na sua cidade. Eu acho que é um momento, né, o PROAC é muito importante, a gente luta pela cota de 50% para o interior, é o momento da gente pensar esse desenho do PROAC para que a verba, que já existe, a gente está sempre lutando por mais, mas ela possa ter um impacto multiplicador, né, que não menos pensado nos produtos, mas pensado nos processos, para que possa estimular territórios a florescerem, né, nesse sentido. Posso dizer que, nesse sentido, os editais de desenvolvimento estão fazendo muita falta esse ano, desenvolvimento de roteiro, estão fazendo muita falta. Eu acho que precisam de mais editais de vários níveis para desenvolvimento de projetos. E, particularmente, há um tempo atrás, havia um edital que chamava Território das Artes, que contemplava processos continuados de pesquisa em territórios, estimulando os grupos a produzir mais de uma atividade, né? E eu acho que a sustentabilidade no audiovisual, ela necessariamente tem que atravessar os seus vários elos da cadeia produtiva. Desde a formação de público, formação técnica, passando pela produção, é claro, mas exibição, distribuição e preservação. A gente não pode esquecer da preservação. Então, eu acho que é momento da gente pensar que o PROAC é esse instrumento com quem a gente deseja dialogar e redesenhar os editais para que existam núcleos criativos audiovisuais que possam se empenhar também não só na produção de um curta-metragem, que vai passar por um gargalo, então você tem 50% para o interior, algumas cidades vão produzir, a grande maioria não vai. Quando eu penso que pode ter um núcleo criativo contemplando uma regional do Estado, esse núcleo criativo pode lançar uma revista, montar um cineclube, desenvolver uma pesquisa em direção de arte, e o outro, do outro lado do Estado, pode fazer uma pesquisa de cinema quilombola. E o outro, de um outro lugar do Estado, pode fazer cinema e arte digital. É uma sugestão, eu queria saber o que você acha disso, dessa ideia da gente pensar juntos formas de fertilizar o território, né, de fazer esse dinheiro render. A gente precisa de uma estratégia de sustentabilidade para que não seja só um instrumento sazonal. É isso. Muito bem. Obrigada, Bruno. É bem importante esse debate. Acho que vou também trazer um panorama assim sobre o ser sazonal. Acho que eu vou enfrentar menos, porque não é, né, um recurso que a gente consegue garantir de outra forma, né? A gente precisa, essa é uma discussão velha, como eu disse, estou há 12 anos na gestão, então eu acompanhei, inclusive, a implementação de territórios, ou artes integradas, que são projetos que geralmente voltam a ser discutidos, que ele já tinha a previsão de corresponder a uma demanda futura, inclusive, né, de começar a fertilizar, de fato, ou deixar de discutir as artes segmentadas, mas conseguir promover algumas integrações, no caso das artes integradas. Eu participei da elaboração desses editais, a gente implementou, na época, estava na coordenadoria da TECA. E aí, agora, essas conversas têm ficado cada vez mais vivas, inclusive na secretaria, o Flix procurou a gente recentemente para discutir a questão do território, e a gente, a partir dessa provocação, tem feito um GT. Ontem foi a primeira reunião desse GT. A ideia desse GT, além de pensar numa maneira de reparar a não execução dos últimos editais de territórios, que não foi território, são editais regionais, que a gente chamou, né, na última gestão, também pensar em projetos mais a longo prazo, que possa dialogar tanto com o Aldir Blanc quanto o PROAC para o próximo ano. Mas o GT ele não é permanente, até porque a secretária acabou de publicar uma resolução, se não me engano, que estabelece a criação de câmeras setoriais. E aí a questão territorial ela precisa ser uma pauta interna dessas câmeras, né? Então, o GT eu sugeri que ele não corra paralelamente, porque senão depois para encontrar as coisas fica um pouco mais difícil. E aí a gente então tem discutido para ver como é que faz esse enfrentamento, sabe? A questão da última gestão, a gente teve no ano de 2000, deixa eu pegar uma colinha aqui. A gente teve em 2020 o edital no valor de R$ 1 milhão, que ele teve 38 inscritos e 22, se não me engano, contemplados.
que era um edital voltado para a manutenção e ampliação das atividades realizadas aí nos territórios e tal. E aí a gente teve em 21 mais um desses, que daí ele conversou territorialmente só com a Baixada, aí era específico, só com a Baixada, Paranapanema, Vale do Ribeira e Baixada. Ele juntou todos os programas territoriais de governo e aí ele foi fazer um fomento específico, né? E aí, no ano passado, a gente teve, se não me engano, 6 editais, não vou contar aqui, tem várias linhazinhas, mas, se não me engano, foram 6 editais, R$ 7 milhões, e aí a gente tinha uma linha específica para cada um desses territórios. Mas todos esses territórios eles estavam vinculados às ações de governo, e a gente teve uma mudança de gestão. Então, a gente deixou de ter, inclusive, a base referencial da construção dessas linhas. Portanto, este ano, a gente tirou esses editais, e esse recurso foi distribuído tanto no de espaço, quanto nos outros que dialogam com as ações que costumam aparecer nos de território. E aí é isso, está em pauta e precisa ser redesenhado para que volte. O de territórios, na época, ele foi, em 2019, se não me engano, que é justamente quando começou essa gestão que fez as linhas para conversar com os programas de governo, ele se divide entre espaços e... tinha um outro. Enquanto você falava, eu lembrei, agora me fugiu. Mas é isso, aquele recurso ele deixou de existir para território, e aí ele vai para espaço, numa ideia de que o espaço também gera impacto local, e... desculpa, é isso, vem para essas linhas que passam a ser as territoriais, assim. E aí era o desenho possível para aquela gestão da conta, enfim. Agora isso está sendo discutido, mas o que não foi feito foi um espelho, assim, um copia e cola, simplesmente, né, do que estava sendo atendido no ano passado. A gente também teve como base não só ter perdido a fundamentação aí de estar vinculada a um programa de governo, mas a própria demanda, assim, né? E aí aqui eu estou olhando exclusivamente para números, não é a demanda da execução, porque nem estava em execução ainda, né? Eles estão sendo executados agora, então a gente não consegue medir de fato e olhar para o impacto desses projetos, tá? Mas, enfim, acho super pertinente, acho que o que é mais difícil aí é enfrentar essa realidade de trabalhar com editais, que ele tem uma execução anual, e aí você faz um investimento específico, né, e todo mundo investe porque vai lá concorrer, aí é uma concorrência, né, que quase que desigual, enfim, tudo isso que também a gente vê e sofre do lado de cá, né, na perspectiva de tentar ampliar o acesso, mas que, muitas vezes, a resposta é ampliar acesso é igual a ampliar recurso. E aí a gente precisa também colocar isso em pauta, né? Como é que a gente faz? No último ano ou 2021, a gente equiparou, 2021 que a gente equiparou, né, o valor, foi uma briga lá, enfim, encampei bastante isso junto com a diretoria dos editais, na época era a Annelise, porque já é uma demanda muito antiga, assim, do quanto que o orçamento de fomento estava congelado, né? Então, a gente não conseguiu mexer no ICMS, até por conta da pandemia, assim, tem todo um ajuste fiscal por conta da situação emergencial que estava sendo feita. Então, nem foi discutido o ICMS, acho que a gente precisa avaliar também quando retomar essa discussão. Mas os editais a gente já conseguiu, na época, fazer, no mínimo, essa equiparação dos valores, que é um dos jeitos de enfrentar aí o investimento. Mas, enfim, não, longe de mim dizer que isso é o que dá conta. Estou mais devolvendo aqui para a gente pensar do que... Boa tarde, Natália. Eu sou o Ramiro, eu sou da diretoria do ICINE também. Obrigado, Beto. Primeiro, eu queria reiterar a importância, né, das cotas do interior no PROAC, que foi uma política muito bem sucedida, né? Acho que todos nós aqui, a gente foi contemplado em algum momento por conta dessa política, mas eu penso também como a gente pode refletir, né, sobre como a gente aprimora esses mecanismos, né? Agora, na parte da manhã, a gente teve a presença de alguns secretários municipais de Ribeirão Preto, Sorocaba e tal. E foi falado, né, que algumas empresas da capital têm abrido CNPJs no interior para poder contemplar ali um pouco, né, pegar um pouco da cota do interior. E a gente, eu fui jurado algumas vezes, né, do PROAC, e a gente tem lá aquele campo de comprovação, né, da atuação da entidade no interior ou no território,
mas fico pensando se não existiria um modo da gente construir conjuntamente um critério de avaliação da ocupação do território, né, em cada edital. A gente tem aqueles 5 critérios, né, que já são usuais, que é originalidade, se está adequado no orçamento, mas a ocupação do território também pode ser um critério que a gente pode construir conjuntamente, né, com o interior, para poder avaliar os projetos, né, porque, lógico, uma vez que aquele CNPJ esteja ali situado há 2 anos naquele território e tenha feito, eventualmente, algum evento, alguma coisa, ele está apto a concorrer ali, né? Como que né, não vai permitir isso? Porém, esse critério poderia ajudar as bancas a identificar alguns casos que talvez não se adequem a essa cota do interior, realmente pontuando, né, se haveria um modo da gente construir isso conjuntamente. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. É uma ótima questão também. Bom, eu sou super suspeita para falar, porque eu fico aqui pensando o tempo todo sobre essas políticas, assim, mas eu acho que só mesmo se for pensando conjuntamente. Você me diz, existe um modo só se a gente pensar conjuntamente, porque tem alguns enfrentamentos. Hoje a gente tem como critério de avaliação 5 critérios objetivos que eles são quase que universais, eles avaliam especificamente o projeto, né? Sem entrar no mérito, e aí isso, do mesmo jeito que deixa muito amplo, ele protege a política, que é sem entrar no mérito de avaliações especializadas, de coisas mais, enfim, de outras influências que não sejam aquelas que a gente estiver vendo, né, retratada no papel. E aí eu acho muito pertinente que a gente também pense nessa verificação. Então, primeiro, eu não trouxe a cota como processo de acesso aqui, porque está mais do que consolidado, né? Então, o que a gente tem feito é discutir se aumenta ou se não, mas ela já alcançou ali no mínimo de 50%. Então, isso eu também acho que foi um ajuste recente, não tenho memória de quando foi. Foi comigo já, mas eu não lembro exatamente quando foi. Mas é isso, ela tende a crescer, ou não, pelo menos ficar como ela está, que a gente entende que é justo. Mas ela não atende. Hoje a gente tem 45 editais. Ela não atende universalmente, né? Então, quando a gente pensa em produção do próprio audiovisual ou outros onde o produto ele não necessariamente, dependendo da etapa, ele não necessariamente gera o impacto local, né? Mas está pensando na distribuição, está pensando em coisas que acontecem para além do território. Aí a gente precisa discutir que territórios são esses, né? Então, assim, de novo, concordo completamente de que a gente percebe esse movimento, de que, de repente, tem alguém na Granja Viana concorrendo com a cota do interior, né? Ou Barueri, ou coisas do tipo. Mairiporã, né? Tipo, que você pega o metrô quase para chegar no centro da cidade. Que não deixa de ser interior também, né? Mas a gente vê esse movimento para uma borda ali muito próxima da cidade, acontecendo, e pensar modos de enfrentar. Eu ainda tendo a pensar isso como uma condição de participação e não como um critério, tá? E deixo aqui no ar para a gente pensar junto, de fato. E aí, sendo condição de participação, a gente precisa ver o que um documento, um papel, uma declaração, um clipe, enfim, o que uma matéria conseguiria traduzir, de fato, para comprovar e que não fosse também manipulado com o tempo, né? Porque é disso que a gente está falando, que é o tempo das pessoas entenderem como funciona e, eventualmente, começar a se fazer daquilo, que não necessariamente é legal, né? Aí tem a discussão também não é legal, mas é moral, né? Enfim. E o cinema, principalmente, traz muito essa questão, assim, e aí qual que é a produção do interior, como é que vem concorrer com a gente, que está na capital, se a distribuição ela é feita de outra forma. Eu não tenho, assim, um conhecimento profundo sobre a forma de produção do cinema para dizer, mas, com relação à demanda que aparece lá, eu vou vendo esses movimentos e a gente discute bastante a partir disso lá internamente. Enfim, vamos pensar junto. Se a gente tivesse já conseguido chegar num critério, ele estaria implementado, mas eu tenho dúvida se a questão é um critério, né? E aí, o que a gente fez no ano passado foi pedir para ele justificar a escolha de concorrer à cota. Também já porque, no balcão e no encontro com as entidades, apareceu muito essa discussão do, poxa, a gente sabe que ele não é daqui, está dizendo que é daqui.
A gente, então vamos pedir para ele se comprometer e dizer que é, porque, no mínimo, isso fundamenta a gente, e a gente acredita muito naquela fiscalização que não tem nada a ver com os órgãos de controle, né? Que é aquela do executivo mesmo, de vocês que estão produzindo. Então, no mínimo, isso, quando chega para a gente uma denúncia, por exemplo, a gente tem aqui um contraditório para comparar. Mas ele disse que fazia, agora tem prova que não faz. A gente consegue fazer alguma coisa, do ponto de vista legal. Tá? Então, vamos pensar. E se tiver, para além desses espaços que eu falei de participação, eu posso estar em outros tantos lugares e a gente pensar a agenda específica, a gente é muito aberto nesse sentido. Tá? Boa tarde a todos, a todas. Primeira coisa, assim, eu estou fazendo questão de firmar e de frisar isso em todos os lugares, seja online, seja presencial, que é assim, ter a Natália, a Sandra, duas mulheres pretas em lugares de destaque para a cultura do Estado, por competência, é uma alegria, sempre. Bom, outra coisa é que eu sou um intruso aqui no Fórum do Cinema, né? Você já sabe, mas eu vou fazer aqui, dentro dessa questão anterior, um acúmulo aí por conta da comissão também, né? Então, uma das coisas que pode auxiliar nessa questão anterior também é equiparar a comissão. Porque, quando a gente vai para a comissão sozinho, às vezes, o embate ali com a maioria da capital, às vezes você não consegue, né? Você tem que ter muitos argumentos. Porque o inverso também acontece. Não é só o pessoal da capital que se inscreve para o interior. Tem muitos coletivos que fixaram já o trabalho, já estão em São Paulo há muitos anos, só que eles têm um endereço do interior. E daí eles se inscrevem pelo interior. Só que se aí a comissão, sendo gente do interior, tem facilidade de reconhecer isso também. Então, eu não sei como que se dá isso, se é por falta de pessoas se inscrevendo para participar das comissões, né? Se tem poucas inscrições, ou como que se dá isso para não ser equiparado essas comissões interior e capital também. Tá. Não, a gente tem, esse ano a gente abriu um chamamento, que com certeza esse chamamento vai ser revisto para o próximo ano. Precisa entender como é que a secretária vai encaminhar, mas nós recebemos 1.800 indicações, várias se repetem, né? Inclusive, são as mesmas pessoas para segmentos diferentes, mas 1.800 indicações, a gente vai ter 45 comissões, são 250 pessoas, aproximadamente, assim. Então, é bastante gente, daria mesmo, para deixar um pouco mais equilibrada. Contudo, não enfrenta, né, Chapéu? Porque, se a gente pensar numa comissão de 5 pessoas, num estado de 640 e tantos municípios, a gente ainda assim, não, eu acho que é importante que esteja, para que a gente amplie o debate, para que a gente tenha as vozes dissonantes se encontrando ali, podendo olhar para os projetos de outra forma, mas não resolve, né? Eu acho que essa é uma das ações, e, de fato, a gente tem proposto essa composição das comissões, apesar da gente fazer o chamamento e depois fazer o convite, e depois coordenar todo o processo. Na verdade, a composição ela é discricionária, a secretária quem faz. Eu pouco participo, às vezes disponibilizando um histórico, né, de participação, fazendo a avaliação de uma outra pessoa. Acho até bom que eu não participo, porque eu estou muito envolvida com todos os outros processos, e aí despessoaliza também um pouco, porque fica aquela coisa do Natália, me chama para a comissão, né? E aí não sou eu que chamo, está tudo bem. É a secretária quem decide, é a Sandra que chama, não tenho nada a ver com isso, né? Mas acho que precisa pensar nessa diversidade, e aí tem outros equilíbrios para ser visto também, né? A questão de gênero, a questão da diversidade da linguagem, e são 5 pessoas, assim, é uma loucura para montar esse quebra-cabeça, mas a gente enfrenta, isso sempre está no horizonte, assim, na hora de compor a comissão. Mas nem sempre todas as comissões retratam isso. E aí
Eu acho que tem uma questão prática mesmo, só isso. É só a questão prática. Salve. Sou o Vitor Fisch, de Ubatuba. Também faço parte do ICINE, do audiovisual e de festivais. Estou muito feliz de estar aqui encontrando esse povo presencialmente, pessoas que a gente só fica se falando. Até você, Natália, também conheci virtualmente nessas consultas de PROAC, que são ótimas, parabenizo o trabalho. Tem uma pergunta de como funcionam esses critérios que vocês pensam para escolher quais editais ficam, quais não ficam, né? Fui muito contemplado pela fala do Bruno aqui, dizendo desse pensamento de sustentabilidade e continuidade dos projetos. Eu sempre penso que o desenvolvimento para o audiovisual ele é uma base fundamental, né? Escrever roteiros, ter projetos, para esses projetos se multiplicarem e, eventualmente, alguns conseguirem outros editais, outras verbas. E eu, como produtor de festival, também vejo muito a potência multiplicadora dos festivais, né? Os festivais têm uma possibilidade de formação, de laboratórios, de mercado, de rodadas de negócio, que fazem com que outros projetos se multipliquem. Então, talvez esses indicadores de como a gente avalia isso não estejam muito claros, né? Tipo, como que esses projetos conseguem criar outros projetos e avançar. Lembro de um edital que teve do PROAC, Ações de Fomento ao Audiovisual, lembra desse? Que eu achava excelente edital, porque permitia justamente esse tipo de projeto que o Bruno estava falando, mais aberto, né? Podia criar um pouco de várias coisas, várias ações diferentes conjuntamente. E queria entender por que esse tipo de edital ele surge e depois ele deixa de existir. Eu imagino que seja a baixa procura, mas a minha sugestão nesse quesito seria que o pensamento fosse, enfim, que se insistisse mais nessas políticas, porque eu imagino que a médio e longo prazo elas passam a ser buscadas, as pessoas começam a se preparar, né? No momento que o PROAC cria um edital, o setor se modifica para trabalhar em cima disso e tal, e as coisas, né, são feitas para isso. Então, vocês têm um poder muito grande nas mãos de criar essas políticas, né? Eu acho que nós conjuntamente de colaborarmos, mas eu queria entender por que, por exemplo, que tirou o edital de desenvolvimento. Qual o critério que foi feito para isso? Obrigado. Imagina. Eu acho que o critério de desenvolvimento foi esse ano, é o primeiro ano que ele não está? Não, ano passado, né? Ah, tá. Eu acho que ele cai no contexto mesmo da pandemia, então estou refrescando a memória aqui com vocês. E por conta do investimento da Aldir Blanc, que daí ela foi mais amplo, e aí, no final das contas, essa parte, especificamente do audiovisual, como secretário, ele era da área, ficou muito com ele a decisão, assim, a gente fundamentou pouco. Fundamentou da área técnica, né? A gente fundamentou pouco, ele tinha o acesso, e, enfim. Mas, salvo engano, foi isso. Tinha uma questão que era compensatória numa outra, e estaria deslocado, não sei se no direto ou no Aldir Blanc, mas a ideia não era que sumisse definitivamente, né? E aí talvez tenha faltado alcance agora para retomar o debate e trazer de volta a questão do desenvolvimento. De qualquer forma, o único lugar que a gente diminui o investimento direto... outra questão que é específica desse ano. O único lugar que a gente diminuiu o investimento direto esse ano foi no audiovisual, então, talvez não voltasse mesmo. E a gente diminuiu no recurso direto porque tem a Paulo Gustavo, que vai trazer aí uma bolada para o Estado de São Paulo, que eu não me lembro quanto, 200 e vários... mas 350 é contando com os 93 que não vai para o audiovisual, né? Então, a gente tem para o audiovisual 200 e alguma coisa, e aí 93 milhões vai para os outros setores. Então, não voltaria alguma coisa para esse bloco no recurso direto. E aí a gente teve um ajuste orçamentário nesse bloco do audiovisual, se não me engano, de 2 ou
4 milhões, enfim, que era para garantir que a gente lançasse o edital e pagasse ele 100% ainda esse ano. Então, a partir desse ano, decisão da secretária, a gente não faz mais o pagamento dos projetos em 2 parcelas, a gente faz em uma única. E aí a gente vai precisar entender daqui para frente, assim, como é que vai ser isso, né? Ah, presto contas, não presto contas, não presto contas, o que você faz com a gente, né? A secretaria tem um contrato e, portanto, tem o direito de apontar as inadimplências, inclusive com a prestação de contas. E aí isso pode virar um problema para o proponente, porque ele acha que recebeu de uma vez, então é prêmio, ele vai fazer o que ele quiser e não presta mais contas para o Estado. E aí é recurso público. Então, assim, tem um ganho, né, um salto aí do tipo, poxa, que bom, vou acessar todo o recurso que eu preciso para fazer a produção do meu projeto. Mas também tem outros desafios que vêm com isso. E aí, respondendo um pouquinho como é que a gente toma a decisão, é essa relação dialética, né? Eu venho aqui, me exponho para vocês, vocês vão lá e me cobram, e a gente fica um pouco buscando a fundamentação disso tudo para conseguir encontrar. Eu expliquei um pouquinho no começo que a gente pega a avaliação da comissão de seleção, dos proponentes também, quando teve uma questão durante a implementação do sistema que ficou muito ruim, todo proponente entrava, mandava e-mail para a gente e dizia, eu preciso fazer isso ou aquilo. Então, isso é indicador para a gente. Né? A gente vai ficar respondendo e-mail, a gente vai ajustar o sistema, a gente vai lá ajustar o sistema. Né? E aí isso gera uma melhoria. Então, também, na hora de implementar, é assim. Agora, esses outros projetos que um dia surgiram e depois sumiram, são programas de governo dentro de uma política pública. Né? Então, eles surgem por conta de um contexto daquele momento, assim como os territoriais, que eu acabei de explicar, todos estavam vinculados às ações de governo. O governo mudou, as ações mudaram. E aí a gente precisa discutir. Não, mas aquilo, que nem o Flix fez agora, foi lá na secretaria e falou assim, não, assim, não nasceu por um bom motivo, mas o impacto foi legal, a gente quer aquilo ali de novo. Aí a gente diz, é mesmo? Assim, porque não deu tempo da gente ver o impacto ainda, está em execução. Né? Então, assim, e, enfim, essa parte de monitoramento, de acompanhamento de projeto, a gente precisa melhorar muito, anseio muito conseguir fazer isso, porque a gente acompanha muito no cara crachá, e a gente teve agora um aumento de 5 vezes de demanda na unidade. E a gente, se perguntar para a Sandra quantas pessoas tem na equipe dela, ela vai falar -2. Porque ela me fala isso todo dia, bom dia, -2. E aí eu digo, tá, um dia elas voltam, porque agora elas foram para Paulo Gustavo, duas técnicas da área de prestação, inclusive. Então, assim, a gente tem um desafio de como é que a gente acompanha esses projetos, né? Como é que a gente alcança, se não for por um relatório aí, o relatório é simplificado. E aí é simplificado para o proponente. Para a gente complicou um monte de coisa, porque daí a gente fica lá, caramba, o que está acontecendo aqui? Né? Que nem o papel está contando. Então, tem uma coisa assim, que acaba interferindo em toda a tomada de decisão, assim, enfim, de insuficiência mesmo da máquina, que precisa ficar se pensando o tempo todo, e de uma descontinuidade que é uma realidade prática da administração pública. Né? Vai lá. Oi, eu sou Cristiano Necchini, eu sou do ICINE e do Aqui no Olho. E uma dúvida, você quase respondeu tudo o que eu precisava, quase que eu fui contemplado na resposta anterior. Mas, bom, a Lei Paulo Gustavo, ela veio, pela leitura que eu tenho da lei, talvez eu tenha me enganado, ela diz que ela não pode suplantar políticas públicas, né? Ela não poderia as políticas públicas não poderiam contar com ela para modificar esse investimento. Mas, ok, a gente sabe que na prática as coisas podem acontecer. E aí nessa coisa de deixar os editais de desenvolvimento para a Lei Paulo Gustavo, e como que fica tipo o ano que vem? Existe alguma previsão, ou pelo menos uma discussão, para ver se esses editais de desenvolvimento voltem? E a outra pergunta, que sendo mais direto, né, a questão de passar alguns desses editais, desses meios de fomentar algumas ações culturais para Paulo Gustavo, pode prejudicar o interior, no sentido da Paulo Gustavo não ter aquele critério de 50% para o interior,
por exemplo. E aí, passou o desenvolvimento, contou com o investimento do Paulo Gustavo, mas o interior pode ser perder nessa. Então, eu não sei, porque ano que vem não tem mais Paulo Gustavo. Existe alguma previsão sobre discutir isso novamente? Como é que vai fazer? Bom, até eu adoro brincar com as palavras aqui, só que eu tenho uma memória ruim, então elas vieram, eu anotei, né, que como é que a gente vai fazer, né? Então, contar um pouquinho. A relação ela é dialética, ela é dialógica e ela é digital agora. Então, a gente nem precisa se encontrar. Necessariamente, eu não preciso estar aqui para a gente conseguir fazer alguma coisa, mas eu posso também estar aqui para a gente fazer alguma coisa. Mas ocupem esses lugares. Eu fui nomeando aqui quais os lugares que já estão sendo pensados, desde as câmeras setoriais até o balcão, tudo isso a gente depois usa como base para o nosso trabalho, seja para a melhoria da parte digital, né, do sistema integrado, quanto para os fluxos de execução das equipes, quanto também na hora de tomar decisão sobre para que rumo vai a política. Tá? A secretária ela é muito acessível nesse sentido, ela tem feito, inclusive, a gente conversou com o setor antes de tirar o recurso e dizer quanto que impactar, entender se isso daria conta. A Paulo Gustavo, ela vem com um compromisso, sim, de plena execução, para que esse recurso todo, então, chegue para os produtores de audiovisual. E me parece, ontem a gente, depois da Aldir Blanc, a minha equipe está um pouco traumatizada, a gente precisou separar agora. Então, a Paulo Gustavo foi criado um setor para poder coordenar essa parte. E aí, quem está coordenando esse setor é a Jennifer, que antigamente era assessora da coordenação aqui de fomento, né? A gente trabalhava diretamente. Ela coordena lá agora. A Paulo Gustavo já teve em alguns encontros aí de discussão da Paulo Gustavo. E ontem eu estive com ela justamente nesse GT, que está discutindo territórios agora, e ela me disse que está garantida as mesmas condições de participação dos editais. Então, eu estou entendendo que os 50% do interior, de novo, ele nem foi pautado aqui, porque, para mim, ele está dado, tá? No mínimo 50% para o interior. Porque essa, na verdade, é uma prerrogativa do Estado, conseguir atender, né, o Estado como um todo. Então, depois de consolidada, assim, não virou mais uma discussão. Acho que ela pode voltar, se precisar ser revista, mas assim, não é uma questão, ela não está sobre ameaça e tal. E ontem, eu falo, quem estava lá, do Flix, pode dizer, mas a Jennifer, na coordenação da Paulo Gustavo, disse a mesma coisa. Então, acho que a gente está caminhando juntos, né? E aí, para o ano que vem, já deixo convite, assim, ocupe esses espaços e vamos... E que eu falo espaço é esse contato... saiu da tela. É o e-mail que chega na Sandra. Ô, Nath, os proponentes... Ela chega assim... Ô, Nath, os proponentes estão falando... Que proponente, Sandra? Eu recebi um e-mail. De quem, Sandra? E aí ela disse, foi fulano. Um proponente, Sandra. Tá, vamos entender o que ele está pedindo. E aí a gente vai e abre uma conversa. E a gente tem as etapas, né? Porque a gente vive o fluxo... É um ciclo, né, que todo ano se renova. Então, a gente lançou o edital agora, depois de toda essa discussão, avaliação, a secretária decidiu, a gente vai lá e implementa. Agora, a gente vai para o processo de avaliação, que, inclusive, as comissões, esse ano, pretende que as reuniões sejam todas presenciais, o que é um desafio para a participação dos interiores. Então, a gente está tentando ver como é que faria isso acontecer. Mas, enfim, para não fugir da determinação lá de que toda ação agora... É presencial de novo, são 45 editais, eu não consigo estar no interior para fazer reunião de comissão, então, como é que a gente faz para a reunião acontecer? Então, a gente vai discutindo por etapa de trabalho, né? Mas usando tudo que vocês trouxerem como referência. Manda e-mail para a Sandra. Pode vir. Olá, boa tarde, Natália. Boa tarde a todos, todas e todos. Meu nome é Eduardo, eu sou de Santos, represento o Movimento Audiovisual da Baixada Santista. E eu estou aqui, na verdade, para reforçar, né, a sua fala da reunião com a FLISP há 2 semanas atrás, né, sobre a importância desses PROACs regionais. Que quando a gente fala do regional e da cota, e funciona, e é muito bom, e é importantíssimo, mas qual é esse interior? Quais são essas cidades? Né? É feito esse mapeamento? Quando a gente fala de Baixada Santista, por exemplo, pela primeira vez,
E aí a gente já falou isso hoje de manhã, mas acho que é importante retomar. Pela primeira vez, todas as cidades da Baixada Santista tiveram projetos contemplados, algo que não acontecia. A gente não tinha, por exemplo, uma cidade do Mongaguá sendo contemplada com PROAC. Então, trazer um PROAC regional, e aí eu falo não só da Baixada Santista, né? De repente, pensar nisso para todas as regiões do estado de São Paulo, para que a gente consiga olhar para todas essas cidades da região, para que esses realizadores realmente tenham chance. Quando a gente abre uns 50% da forma que está aberto agora, qual é a cidade? Será que o realizador lá de Itanhaém ele vai ter a mesma condição de um realizador que está em Santos? Será que um realizador que está numa cidade minúscula, com poucos realizadores ali, ele vai ter a mesma condição de um realizador que está em Campinas? Então, acho que é bacana de te repensar isso também, né? Começar, até ouvindo bastante, é importante essa escuta, não sou dono da razão, não sei se é o melhor aqui, mas trazer essa escuta para que a gente redesenhe como essas cotas são aplicadas, para que a gente realmente atinja as pontas, realmente quem está lá na ponta precisando. Quem está na periferia também ainda não tem acesso a esses editais, né? Para que seja realmente plural e atinja a todos, todas e todos. Bem, essa é a ideia. E aí, é isso. Se é o fazedor de Santos, vou continuar a reflexão aqui, porque estou entendendo, vocês estão comigo, porque eu não estou dando resposta de nada, não, né? Mas é isso, se é o realizador de Santos que a gente está pensando, isso quer dizer que ele precisa ser de Santos, e aí ele comprovaria para a gente só a residência e a atuação, ou quer dizer que também precisa impactar Santos, né? Ou quer dizer que... porque aí precisa pensar qual que é o produto. Vocês, a maioria aqui, especialista em audiovisual, assim, o audiovisual dá conta de responder essa exigência se a gente fizer um recorte aqui? Né? Então, quer dizer que a distribuição precisa ser em Santos, a exibição precisa ser em Santos, o impacto precisa ser em Santos. De que lugar que a gente está falando que é feita essa fertilização, como disse o Bruno? Né? Só para trazer uns parâmetros aí para a decisão de como é que a gente qualifica essa exigência e, de fato, mantém o impacto nos interiores. E aí, quais, eu acho que você terminou muito bem, né? Que seja para todos, todas e todas, porque é muito diverso. A gente não está discutindo a Baixada, por isso que eu tenho que falar os interiores, mas me dou a licença de não precisar falar todo mundo, mas é isso, os interiores, a Baixada e Grande São Paulo. Tem mais? Olá, boa tarde. Eu também sou Eduardo, né? Oi, Natália. Bom, eu sou do Guarujá, meu nome é Eduardo, sou do Conselho Municipal de Cultura de Guarujá. A fala do Eduardo anterior me contempla bastante, porque isso, como eu já disse de manhã, Guarujá não é Santos, então são duas cidades muito próximas, na qual a minha cidade, o acesso das pessoas ao PROAC é bastante difícil, e o PROAC Baixada Santista era um lugar que muita gente se preparou esse ano para falar assim, olha, finalmente a gente conseguiu um lugar, um edital que a gente acha que é possível ganhar. Acho que tem um pouco isso assim, é do tamanho da minha perna. E aí nisso a fala dos colegas soma, né? E também por ser um edital de diversas linguagens, que contempla diversas ações culturais, não às vezes determinada numa produção de uma peça, as diversidades conseguem também ser contempladas nesse processo. Então é uma perda que a gente reitera bastante. Entretanto, a minha fala vem no sentido de pensar as comissões e somar um pouco nessa reflexão. Eu acho o modelo como o PROAC aplica a convocatória das comissões é boa. É possível de melhorar, mas ela é boa. É um edital no qual as entidades conseguem se reunir com seus pares e indicar nomes. Eu sinto que falta uma outra ponta desse processo, que é como a gente tem acesso a quais nomes foram indicados e quais nomes foram, de fato, acolhidos. Óbvio que se a gente tiver o trabalho hercúleo de ir um por um, pegar os nomes das comissões, a gente vai ter isso no resultado final. Mas eu acredito que, como uma facilidade na transparência, se, ao final do processo, a Secretaria de Cultura disponibiliza no Diário Oficial os nomes dos indicados e os nomes dos escolhidos, a gente, da ponta de cá, consegue entender se a nossa ação, de fato, valeu a pena e como ela valeu. A gente consegue entender quais foram os nomes desenhados. É uma informação que já está ali, ela já é pública. Eu fui lá no DO, fiquei pegando de algum outro edital. Então, isso não é algo... Não é algo que não existe, mas é algo que, se ele se torna numa lista comum, a gente consegue entender se, de fato, essa convocatória está sendo efetivada e como ela pode ser aprimorada ao longo do tempo. Obrigado. Muito bom. Sandra, eu acho que a gente descobriu quem que fica mandando o SIC para a gente, pedindo a relação dos inscritos à comissão.
Eu acho. Fica a dica aí. É anônima essa solicitação, mas é um lugar, eu estou citando porque é um lugar de acesso à informação também, tá? Então, tem o SIC, assim, tem informações, e aí o que para a gente é desafiador é quando pede informação de projetos, porque a gente tem, além da lei de proteção de dados, e os projetos têm dados, a gente tem a propriedade intelectual, ali tem uma obra, né, pensada, criada e tal. E aí é muito difícil e é muito oneroso para a equipe, e confesso que essa é uma das poucas coisas que a gente não gosta de atender, né, Sandra? Pedido de acesso a projetos. A gente tem no ICMS uma consulta pública que acessa projetos, a gente está estudando isso para implementar para os editais, a partir do sistema a gente já consegue fazer filtro de algumas informações, e a gente espera conseguir resolver essa parte que a gente não gosta desse jeito aí para o próximo ano. Com relação às comissões, isso, a informação pela prática. Quando acabou o processo de seleção, a gente publica o resultado e a comissão. E essa comissão ela tem uma participação que ela deveria ser, e a gente pede, suplica que seja sigilosa, para que não tenha interferência. Porque, do mesmo jeito que chega a gente para mim e diz, ô, Nath, lembra de mim na comissão? Tem gente que chega depois, ô, Bruno, lembra de mim na comissão? Né? Meu projeto está lá, para esse edital eu escrevi 3. Sabe? É uma loucura, gente. Então, isso interfere, nem todo mundo tem bom senso, ética de berço aí para poder dizer, não, isso não se deve fazer e tal. Então, a gente segue desta forma de que seja sigilosa a participação até o final do processo. E aí, no final do processo, a gente publica. Mas você tem razão, a gente nunca publicou, e talvez isso também resolvesse a pessoa do SIC que fica pedindo a lista de convocados. A gente pode publicar, não tem problema nenhum em publicar. Não sei quanto resolve, vai dar trabalho do mesmo jeito. Assim, talvez pelo e-mail vai ser até mais fácil, porque você vai receber a planilha. Mas não tem problema nenhum publicar. Acho que pode tornar... Já tendo, inclusive, os indicados, a gente pode colocar no site. Quando a gente começar a publicar os inscritos, a gente também publica já. Estou falando com a Sandra aqui para combinar já, ó. Tá, Sandra? Despacho já, ó. Vamos fazer assim. Acho que já dá para deixar público os inscritos. Agora, como eu falei, assim, pela legislação, a composição é discricionária. Então, e a secretária nem sempre ela faz essas, falando da experiência recente agora que a gente está vivendo, ela está montando comissão por comissão, e nem sempre ela faz todas ao mesmo tempo. Então, assim, o que ela está conseguindo observar num dia pode ser diferente do que ela está conseguindo observar no outro, porque ela vai lendo os currículos para conseguir compor, ela vai pensando em toda aquela diversidade, né? Então, ontem a gente estava, em outras agendas, mas conversando com ela lá, mas e a representação de tal, como é que faz para colocar aqui? Se colocar um de cinema já dá conta aqui, ou precisa também colocar? E aí eu vou colaborando, mas, assim, num dia é um tempo e um jeito que a gente consegue fazer, no outro é o outro. Enfim, ela usa lá a situação dela para conseguir decidir sobre essas indicações, tá? Desculpa, vou me prolongar um pouquinho. Para vocês entenderem, a gente recebe as indicações, a gente pede lá para indicar por linha, né, por bloco, na verdade. A gente segmenta um pouco de uma forma mais abrangente, mas a gente segmenta. Recebemos toda essa planilha de 1.800 nomes agora, 850, se não me engano. A gente faz o filtro por segmento e por entidade. E a secretária ela vai escolhendo, olhando para essas duas relações, para que nem tenha representantes, muito representante da mesma entidade, porque tem organizações que são representativas, mas outras não são, né? Então, aí quando você vai ver, está o diretor, o assistente técnico e a secretária do mesmo lugar, e não é o fórum, né, que tem, de fato, uma diversidade. Enfim, isso não é qualificado, porque não é um edital de seleção no sentido de dizer, olha, você precisa ter determinados critérios. Né? A gente sugere lá, olha, que seja representativo, que vai ser diverso e tal, depois segue todas essas questões na hora de compor. Mas, de verdade, é esse casamento de situações aí que, enfim, vão avisar. Vocês são os termômetros, vão avisando quando der muito ruim, mas não cabe tudo mesmo. São 5 pessoas para uma linguagem, né? Cada linha é uma comissão, e aí
coisas ficam de fora, tá? Mas a gente pode tornar público, sim. Acho super pertinente a solicitação. Vamos lá. Boa tarde, Natália, Sandra. Boa tarde, turma. Eu sou Diego, sou de Socorro, também represento o ICINE aqui, como várias pessoas aí. Recuperando um pouquinho essa questão de fertilizar os territórios, né? A gente conversa muito entre os municípios, virtualmente. A gente tem feito o possível para fazer eventos presenciais, né? A gente já fez em São Pedro esse ano, foi ano passado, já nem lembro mais. Foi esse ano. Foi ano passado? Caramba! Esse ano aqui, vamos ter em Campinas em setembro. E a gente tem se dividido em regionais, né? Hoje a gente só não está na região da Mogiana ali, e já chegamos até Registro. Então, mais de 100 municípios espalhados pelo estado de São Paulo, né, pelo interior de São Paulo. E a gente conversa muito de que a gente faz a nossa metáfora é de que a gente não é o cinema da monocultura, assim como o cinema da Vila Leopoldina, né, até o de Cotia, né? A gente é o cinema da agricultura familiar. A gente atinge nossos territórios de diversas formas, né? Se um filme numa cidade do interior, por exemplo, Socorro, 45 mil habitantes, se entra financiamento para um filme lá, a gente vai estar investindo na gastronomia local, né? Porque os restaurantes vão ter que dar alimentação para a equipe. A equipe de arte, por exemplo, de um filme vai alugar material para compor uma cena, figurino. A gente vai comprar material de papelaria, o transporte vai ser local, a gente vai movimentar a economia local de diversas formas, né? Não é só a exibição do filme, que também vai acontecer no cinema local e que vai movimentar a cidade de várias formas, né? Então, a gente trabalha nesse conceito da agricultura familiar, fazendo esse paralelo, né? Pode não ser um cinema tipo exportação, mas que, na verdade, tem sido, porque nossos filmes têm cada vez mais alcançado a grandes festivais e saído para o mundo. Mas a gente pensa muito em todas as formas de agir no próprio território. Então, também, a gente tem outras formas de pensar a produção desde o início da produção do cinema. E, muitas vezes, a forma como já está dado, os editais, como já estão dados, eles são muito voltados para o que a indústria da capital coloca, né? Para aquele formato de produção, para aquele tanto de gente trabalhando, para aquele formato de estrutura de produção que eles têm, né? Às vezes, uma produtora que tem um setor jurídico, tem um setor financeiro, e tudo facilita, principalmente a questão burocrática. Então, acho que esse é um ponto, né? E aí, eu queria completar, porque você é, obviamente, a pessoa do diálogo, é a pessoa que entende de tudo o que está acontecendo no PROAC, e a gente tirou com o Marcelo, de manhã, de fazer uma reunião do ICINE, em que a gente vai levar uma comissão com pessoas das diferentes regiões, não vai dar para ser todo mundo de todos os municípios, obviamente, mas a gente tira representantes para se reunir antes do nosso encontro em setembro, em Campinas, né? E seria muito legal se vocês pudessem estar também nessa reunião, para a gente poder colocar as pautas do interior, que são diversas, mas para também poder construir junto, porque muitas coisas a gente está tateando também. E, junto com vocês, que já têm essa outra visão de como de repente, a gente poderia criar essas políticas públicas ou começar a chegar em consensos que contemplem a maioria dos cineastas do Estado de São Paulo, e não só uma minoria que está na capital. Perfeito. Não, vamos, com certeza, vamos amadurecer. A gente pode se acessando até lá, né, e pensar na construção dessa agenda. Estou super à disposição. E queria sugerir, não sei quanto tempo a gente tem, como é que a gente está. Fico aqui, mas já sugerindo algum encaminhamento, pelo menos para o nosso encontro aqui, que vocês, não sei se no final de todos os encontros ou a partir deste comigo aqui, tirem uma carta, né, com algumas orientações do que a gente está discutindo, porque o que eu
tenho aprendido cada vez mais é a importância da memória. Então, eu já venho de uma cultura que a gente aprende a respeitar quem vem antes. Mas a gente precisa conhecer a história, e a história precisa ser registrada, e vocês que são do audiovisual sabem disso perfeitamente. Mas vamos, de alguma forma, eu não estou falando para fazer uma pauta, isso aqui não é uma reunião nem nada, mas tirem a experiência do Fórum de Gestores Municipais e Estaduais tem sido muito exitosa nesse sentido, porque sempre que eles se encontram, a secretaria faz parte, né? A secretária tem sido representante no Fórum dos Gestores Estaduais, e isso tem dado muita força para o governo federal agora e para os municípios também, por estarem representados nos fóruns, nos encontros dos fóruns. Agora eles passaram a ter uma agenda permanente, assim, aí eles estão começando a trocar tecnologia, entender de fato que São Paulo não é tão grande referência assim, assim, ele é grande naturalmente, né? Mas às vezes o que a gente está fazendo é o mínimo, né? E aí tenho achado interessante algumas resoluções, mas é isso. Eu só sei disso hoje porque eles, todo encontro, tiram uma carta do fórum, onde o fórum assina, e essa carta é publicada de alguma forma. E aí isso também cria um legado de discussões, aí do acúmulo de discussões que a gente vai fazendo. Então, eu deixo esse convite para vocês, se puderem, quiserem, enfim, se fizer sentido, que vocês façam especificamente sobre esse encontro, porque eu acho que vai ajudar bastante a gente aí depois levar adiante algumas das discussões que fogem da minha alçada. E talvez já dar um start aí no que pode ser esse encontro, tá? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, é essa hora de se manifestar, mas antes eu quero fazer duas. Seguinte, eu queria saber como vocês estão pensando os baixos orçamentos agora, né? Porque quando a gente fala de uma produção da capital, o orçamento, o baixo orçamento ainda é maior do que o nosso baixo orçamento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E a segunda coisa que eu gostaria que você falasse, Natália, é sobre ICMS. Eu não sei se você poderia me falar, mas a gente tem um gap muito grande entre esse cara da empresa, da indústria, e esses projetos culturais. É muito difícil acessar essas pessoas, e quando a gente acessa, parece que a gente tem que pegar o contador pela mão, explicar para ele como que é. Eu queria saber se existe algum trabalho da secretaria para a gente tentar diminuir esse gap que tem de acesso a essas pessoas. Obrigada. Imagina. Não tem esse trabalho. A gente mal divulga, né, quem são os financiadores. Até existe essa relação, mas é no site da Secretaria da Fazenda, com vários níveis de proteção de dados, aí, porque as empresas nem todas querem ser divulgadas e tal. Então, mas não, a gente não tem isso. A responsabilidade, até por força da lei mesmo, é de que a gente vá até a parte da aprovação da proposta. E aí a gente sabe que isso gera uma disputa do mercado, que é desigual, papapá, a gente precisava, enfim. Quem sabe um dia eu saio da secretaria. Saindo da secretaria, eu vou ali fazer intermediação disso, porque é uma loucura. E a gente não tem, a gente mesmo, né? Muitas vezes, a Sandra veio do ICMS, falei que ela estava na prestação de contas antes, e muitas vezes a gente mesmo para com essas questões do mas quais são as empresas que estão financiando, né? E até quanto tempo será que elas ficam como financiadoras, né? Será que vira financiadora, aprendeu? Contador aprendeu, ele vai fazer isso para sempre? A gente tem várias questões que vão surgindo lá, mas a gente nem não acessa e não alcança, assim, no que a gente poderia acessar. Não, confesso que não. E baixo orçamento, nenhuma discussão. Assim, eu acho que o ano passado eu me lembro que, enfim, passou muito rapidamente o tema, e esse ano o que a gente implementou foi realmente o que já estava qualificado para não precisar entrar em discussões onerosas aí e comprometer o cronograma, tá? Então, parou aí. Eu não sei te dizer, e aí me coloco à disposição também. Estou aqui assim, não sei, mas, então me diga depois como é que a gente pode discutir a questão do baixo orçamento.
Agora a gente não tem, né? Era o Sérgio, o Frederico, que era adjunto, também era da área de cinema, então acho que agora é entender um pouquinho. O Marcelo, que estava com vocês aqui, pessoa ótima, ele é focado na parte de dados, de patrimônio, assim, tem uma outra experiência, e a secretária também na parte administrativa, assim, então acho que agora a gente precisa ainda mais aproximar dos setores para qualificar essas discussões. Chegou alguém do seu convite aí, mais? Ninguém? Fique à vontade. Só para deixar registrado, hoje o ICINE está aqui participando das atividades do CF3, de manhã, do Fórum de Políticas Públicas, agora encontro com você, daqui a pouco com o MINC, a SAV, e amanhã a gente realiza nosso primeiro congresso, né, da onde a gente pretende conversar, tirar diretrizes de pequeno, médio prazo, para orientar, né, essa formulação. E do final do congresso, vamos tirar uma carta, já está nos planos, para ser aprovada na Assembleia no domingo. Então, hoje tem uma parte da comunidade aqui, amanhã, como é sábado, chega o dobro, o triplo do que está aqui, e a gente realiza nosso congresso na parte da tarde. Já até sondei a Sandra se estariam disponíveis para ficar, né, para estender a agenda até amanhã, para participar com a gente. Sei que vocês estão atarefadas. Então, a gente gera essa carta-prova na Assembleia domingo e encaminha para vocês. Combinado. Então, vamos esperar a carta. Pelo jeito, o papo vai ser longo, então dá uma grifada lá no que é fomento, por favor. E é para a gente trocando de igual, senão a gente não dá conta, assim, mas eu fico muito contente quando eu começo a reconhecer as organizações, a gente fica muito encastelado, né, naquele prédio, inclusive, simbolicamente encasteladas ali. E aí é bastante importante, então eu agradeço mais uma vez o convite, porque é outro contato, né? Eu fiz questão, a Sandra está há 2 meses como diretora, mas como técnica, então aí é que ela não saía mesmo para conhecer as práticas. Então eu digo agora, tudo que é coisa, se foi responder uma perguntinha gravando ali, eu falei, vem cá, tal, porque é muito importante que a gente vá circulando também, né? Mas é muito desafiador para a gente conseguir estar em todos os lugares. Então, agradeço, eu espero que venha o retorno e que a gente possa amadurecer as coisas para colaborar mais aí com os setores no geral, que é isso, eu sou a pessoa do diálogo, estou à disposição, mas também quero entregar, senão não faz sentido, porque não vê pronto, e aí agradeço mesmo. Nós que agradecemos, Natália, muito obrigada, você sempre solicita em responder a gente. Está todo mundo contemplado? Dá um joinha.